Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Opa, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus. Eu gosto muito dessa vinheta. Eu sou Ricardo Santos. Você gosta também dessa vinheta? Michele Gomes. Oi, Ricardo. Olá, Carlos. Olá. Que bom Ela já apresentou. Mas ela não, mulher não aguenta, né? Mulher não aguenta. Você vai me pondo uma situação ruim aqui. Já vai colocando spoiler. Bom, ouvinte, lembrando que hoje o pastor João Paulo Gouveia, ele merece, né, Michele? Um descanso. O homem trabalha de madrugada, tarde, noite, 23 horas e 59 minutos trabalhando, Michele. Pois é, gente. Ai, acabei com a brincadeira Deu do início. spoiler. A gente até treinou. Mas é o seguinte, nosso querido pastor João Paulo Gouveia não está aqui hoje. Ontem ele fez uma cirurgia, como ele tinha comunicado até os ouvintes na terça-feira. Ele fez implante de cabelo. Essa não é você que marcou? Eu deixei pra próxima, eu tô na fila. Mas, Mas é verdade, ele foi colocar uns cabelos a mais assim, ele falou assim, puxa vida, tem que colocar uns tufinhos aqui e tal. É nada, o pastor JP, o que não falta é cabelo. Ele ainda tem. Tô brincando, pastor João Paulo, eu que vou gastar uma fortuna Mas ele aqui. disse que da cirurgia é um processo, né? Sim. É, porque é dolorido, foi na boca. Então, mas estamos orando também. Lembrei ontem do dia da cirurgia, orei. Hoje pela manhã eu conversei com ele. Senhor abençoe, eu não orei não. Senhor abençoe o pastor João Paulo agora, porque eu não orei, senhor. Mas logo, logo ele tá com a gente. Bom, eu quero mandar uma boa tarde para você que tá aí ligadinho com a gente nesta quinta-feira e já fazer um convite, hein, turma? Já divulga aí para os seus amigos, familiares. Hoje um programa muito especial para a gente aprender mais um salmo. Estamos com a série sobre o livro dos Salmos e o querido Carlos Pellerran está aqui com a gente hoje, né, Ricardo? Michele, agora je parle en français avec mon frère. Salut, Charles Pellerran, ça va? Só o Salu que eu sei parar. É só meu nome que é francês. Ele é bisneto de francês, mas eu sempre brinco com ele aqui fora do ar, né? Charles Pellerran, que é o seu nome de verdade. Mas aqui é Carlos Pellerran, né? Carlos Pellerran. É um prazer estar aqui com vocês, hoje substituindo o JP, né? Temos Que uma grande responsabilidade. Já vi os ouvintes que vai ser um programa difícil. Já veio com uma colinha aqui, viu, Michele? Tem que trazer a colinha. Tô brincando, tem não. É porque o homem, ele tudo de cabeça, né? Ainda não estamos nesse nível, não. Mas você tem um privilégio, assim, que eu e a Michele, a gente admira bastante. Sim. É acompanhar, né, o pastor João Paulo Gouveia, também como ele acompanhou o Saião e o Shed, né? Pois é. E é muito legal. E a gente aprende com você também, sabe? Porque você como um jovem, né? Eu tenho 54 anos, ele tem 28, a Michele tem 18. Mas olha só. Só que não. A gente aprende, né, Michele? Sem dúvida. E o Carlos, no ministério agora, na Contramão, Isso. Antes mesmo de se tornar ministério, já participava ativamente aqui da rádio, Exato. Em vários programas, convidado pelas meninas para falar de assuntos tão pertinentes e importantes para a nossa caminhada cristã, né? Então eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, que a gente vai aprender contigo e a gente crê muito que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, toca, né? Então aquilo que o Senhor trouxe para você vai estar compartilhando com a gente pra gente aprender. E é legal que a gente já tem essa sintonia, né? Com o pastor João Paulo, você, eu aqui, ele, a gente tem nesse dia a dia a equipe aqui da RTM Brasil, né? E aproveitando, Michele, vai lá as plataformas e lembrando também que tem o Expresso não é Expresso Brasil, né? Ele falou que... Fica brincando, depois ele erra no ao vivo. Michele. Bom, daqui a pouquinho o Carlos vai falar mais sobre um outro ministério muito importante, Expresso para a Vida. Isso correto? aí, não é o brasileiro, né? Que é uma escola de missões, inclusive tem entrevista sobre esse tema, que o Carlos participou há pouco tempo no programa Entrevista. Muito já bom, estou por fazendo sinal. jabá do programa Entrevista, ouça um pouquinho antes do Nos Caminhos da Fé, tem toda quinta. Mas é o seguinte, você que está nos acompanhando, todos os episódios do programa Nos Caminhos da Fé estão disponíveis no nosso site, então anota aí,
rtmbrasil.org.br. Você encontra não só os episódios do programa Nos Caminhos da Fé, mas todo o conteúdo que a gente produz especialmente para você. Tem todos os programas lá no site, mas também nas plataformas digitais. A sua plataforma preferida, agregador de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, é só procurar pelo nome do programa ou RTM Brasil, tá certo? E compartilha com todo mundo. Essa série tem sido tão edificante, a gente tem aprendido tanto, Carlos, e hoje... Qual será o salmo que nós vamos estudar? Eu quero que você divulgue aí para os nossos ouvintes, mas eu já li, já me emocionei, porque é uma mensagem que toca bem forte no nosso coração. Faz esse preview, eu jogo a vinhetinha e voltamos com tudo. Vai lá. Hoje vamos falar do Salmo 27. Que lindo! Esse salmo é lindo, lindo, lindo. Este é o Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Bom, e aí, ouvinte, você está gostando? Manda mensagem aqui pra gente, a Michele vai ler no ar. Pastor, eu de vez em quando brinco aqui, mas é verdade, ele é um bacharel em teologia, mas está caminhando aí também para, auxiliando os pastores, fazendo seu trabalho de jovens, e é um salmo tão lindo, é um salmo tão gostoso. Eu me lembro de ter gravado um versículo ou 2 versículos desse salmo no meu comecinho de rádio, numa igreja evangélica, no rádio aqui em São Paulo. E eu acho esse salmo muito... nos traz uma emoção, um sentimento de adoração e proteção. Você já sentiu algo parecido? Sim, antes de começar o programa, eu fui ler com mais calma o Salmo 27 e eu fiquei realmente tocada. É um salmo muito lindo e eu acho que agora você pode explicar até melhor para a gente sobre o autor desse salmo, que escreveu tantos outros, e a gente entender que momento, né? Ele escreveu, esse conteúdo para trazer uma mensagem de esperança, de conforto para o nosso coração. É um salmo de Davi, como tantos outros, né? Nessa série que você já tem falado muito bem. E ele é um salmo que tem como foco, a gente vê ele falando muito sobre o medo, né? E como soube lidar com o medo, como que a gente consegue vencer ou avançar nas batalhas da vida. A gente tem que lembrar que Davi é um homem que foi muito perseguido durante a sua vida, né? Durante muito tempo, Saul perseguiu ele, depois ele teve perseguição da própria família. Então isso aqui é um salmo muito importante porque ele está depositando a confiança dele no Senhor. E o medo talvez seja o mal mais democrático que existe no mundo, né? Porque todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E até faz parte da nossa natureza, né? Faz parte, você descobre em algum momento. Eu estive em 2018 na Bolívia e lá a gente subia muitas montanhas, altitudes, e eu descobri que eu tenho um certo medinho de altura. Que talvez na escada trocando a lâmpada não, mas quando você está numa altura maior, deu um certo medo. Eu percebi algo semelhante quando eu subi na torre da Embratel, aqui na Avenida Paulista, onde tem um monte de antenas, tem até elevador. Quando chegou na metade, eu falei, não dá para mim. Pois é. E apesar dele não estar tratando necessariamente de fobias que a gente tem no dia a dia, mas sim aquele medo que rouba a nossa paz, a gente consegue aprender bastante com esse salmo de Davi. A gente pode ir lendo um pouco, eu acho que no começo ele diz aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários, meus inimigos, tropeçaram e caíram. É importante a gente lembrar que a gente tem que triunfar sobre o medo, sobre as situações adversas que acontecem na nossa vida. Todos nós vamos passar por adversidades. Davi, ele reconhece quem é Deus e que a solução está acima de nós. Isso é um ponto também, quando a gente está preso no medo, é muito difícil a gente reconhecer que a solução não vai vir de dentro, que ela vem de fora. A gente é treinado, a gente é capacitado para resolver os problemas da nossa vida de uma maneira que a gente seja independente, que a gente seja autossuficiente. Só que a gente tem que lembrar que a nossa esperança vem de fora. Então, uma coisa que a gente consegue ver aqui é que Davi espera em Deus, ele confia que Deus é a luz e nele não há trevas alguma, a gente já sabe disso, mas o mais importante é que ele fala aqui que ele é a força dele, ele é a minha luz, ele é a minha vida. A gente vai ver muitos textos ele falando dele é a minha fortaleza. Então é uma coisa pessoal que Davi tem com Deus. Ele não está simplesmente falando, Deus é luz, Deus é força, Deus é soberano, mas ele falando, ele é o meu Deus, ele é quem me protege. E isso a gente esquece no nosso dia a dia. Acho que a gente aprende muito na vida cotidiana da igreja sobre um Deus que parece que é distante. Apesar dos pastores ensinarem, da escola bíblica, enfim, a gente trata com Deus ainda como se ele fosse alguém distante. E nesse salmo, Davi vai mostrando para a gente que Deus está perto.
e que ele frustra os intentos do inimigo. Então a gente vê aqui que os malfeitores estão contra ele, né? Meus inimigos tropeçaram e caíram, no versículo 2. E quando a gente pega aqui a palavra, parece que está remetendo como se uma alcateia ali, então está atacando ele. Ele está cercado, ele não tem mais esperança, se fosse olhar de uma maneira humana, mas Deus interveio e os inimigos caíram. Sabe o que você falando isso, Michele, eu também fiquei na minha mente. É como se Davi estivesse vendo toda essa montanha de adversários, de dificuldades, de inimigos, enfim, de tantos desafios. Aí ele perguntou consigo para si mesmo, né? Puxa vida, estou morrendo de medo, mas peraí. O Senhor é a minha luz, né? É a minha fortaleza, que nem você disse, ele está trazendo à memória algo que parece que ele havia esquecido, né? A luta, a dificuldade nos incita a esquecer dos benefícios da proteção de Deus, né? Com certeza. E parece que quando o jogo está mais difícil, quando realmente parece que não tem mais o que fazer, é quando realmente a gente vê que Deus vira o jogo e ele vira a mesa. A gente tem diversos exemplos na Bíblia. Se a gente pegar Herodes, né, o Ágripa I, ele mandou matar Tiago e ele prendeu Pedro. E era um momento muito ruim. A gente acabou de perder um grande homem de Deus, outro está preso, mas Deus vai lá e livra ele da prisão. A gente tem João na ilha de Pátmos. Você pensar, poxa, ele foi isolado, ele era o último apóstolo vivo, talvez a última esperança da igreja ali de alguém que viu Jesus, que estava esperando pela volta. E é na ilha de Pátmos que ele vai ganhar pessoas, que ele vai ter a visão do Apocalipse. Então, quando parece que tudo está perdido, é que a coisa realmente muda. Uma história que eu gosto muito é do John Bunyan, que ele foi um missionário batista da Inglaterra. É o escritor do Peregrino. Né? E ele foi preso por pregar em praça pública. Então, você pensa, é uma situação muito difícil. E tem a frase famosa que fala que chegaram para ele na cadeia: se você parar de pregar, a gente te solta. E ele respondeu: se você me soltar, eu vou voltar a pregar. Então ele ficou preso 14 anos. A história conta que ele ficou em depressão, ficou mal, mas enquanto ele estava preso 14 anos foi quando ele escreveu O Peregrino, que é uma das maiores obras que a gente tem. Calma aí, peraí, então vamos lá, Michele. Será que a gente está entendendo direitinho? Quer dizer que no momento da prisão, quando ele estava lá com depressão, com angústia, sofrendo todo esse temor, Michele, foi ali que ele foi inspirado a escrever essa obra incrível? Eu acho lindo, porque a gente observa que muitas vezes é num momento de reclusão, às vezes de tristeza, Deus dá uma oportunidade para fazer algo grandioso. Boa, repete aí, essa frase é bonita, hein? Vai lá. Ai, que foi tão espontâneo, deixa eu ver se eu lembro. Mas eu observo isso lembrando de histórias de missionários e de pessoas que passam por momentos difíceis, que de alguma forma foram afetadas por uma doença e tiveram que ter aquele período, né, de reclusão, de não poder exercer plenamente suas atividades, a vida cotidiana, mas que Deus usa aqueles momentos, né, de você estar assim retraído, digamos, recluso, para coisas maravilhosas. Um testemunho que eu fiquei muito impactada do querido missionário Ronaldo Lidório, quando ele vai lá para a África, em Gana, para alcançar os concombas, ele pegou várias vezes malária. E foi no período que ele estava mais doente, que ele queria aproveitar aquele tempo, ele não podia andar para conhecer as pessoas, para pregar o evangelho, que ele fazia as traduções. Ele disse que o período que ele mais traduziu a Bíblia para a língua dos concombas foi no período que ele estava doente. Que coisa linda, né? Então, você falando sobre o caso, né, desse outro missionário que estava preso, Deus, mesmo na prisão, Deus usou a vida dele para escrever essa obra que hoje é referência, né, no mundo todo. A gente sempre cita essa obra, tem peça, tem desenho, tem filmes, sim, inclusive. Sim. E às vezes a gente imagina que num momento de tristeza, que a gente está isolado, Deus pode usar a nossa vida e fazer coisas maravilhosas num contexto mais difícil, né? Verdade. Então, você estava comentando isso, eu acho que Deus realmente vira o jogo, vira a mesa e faz coisas incríveis e maravilhosas. Uma coisa importante a gente continuar no texto, que para a gente vencer o medo, nosso prazer também tem que estar em Deus. Quando a gente pega o versículo 4, diz: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Que lindo, né?
Então esse texto, além de ser muito forte, Davi está falando que o prazer dele é estar na presença do Senhor. Se a gente não tem o prazer na presença de Deus, a gente também vai sucumbir para as dificuldades. Porque a gente não desfruta do momento com ele. A gente até pode ir à igreja, a gente pode estar aqui na rádio, mas não é prazeroso. Não é tão prazeroso como deveria. Talvez você se preocupa mais em ver o jogo do seu time, em fazer outra coisa. Quando a gente realmente entende que estar com Deus é o maior prazer da nossa vida, você vai dedicar a sua vida a trabalhar na obra, a trabalhar na igreja local. Eu brinco com o pessoal que às vezes o fim de semana é mais desgastante do que a semana inteira. Mas você sai satisfeito, porque você fala, nossa, pude trabalhar, pude impactar a vida de alguém. Então, se a gente precisa entender algo, é que o prazer nosso tem que estar em Deus. Interessante que ele coloca aqui no versículo 4, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando você fala todos os dias, né, Carlos? Lembra os dias bons e os dias ruins, porque nós não temos todos os dias da nossa vida só de bonança, de alegria, né? Com certeza, eu acho que o cristão ele tem que ser feliz, é um estado nosso, a gente tem que ser feliz, a gente tem a alegria da salvação, a alegria do Cristo, mas as tristezas elas vêm. E aqui no Salmo a gente vai ver essa virada mais para frente, porque ele começa aqui falando de confiança, mas depois ele vai falar de muitas tristezas que ele também enfrenta. Uhum. No versículo 5 a gente já vê, pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Então ele já começa a falar que o dia da adversidade vai chegar e vai vir para todos nós. E é interessante que Deus ele não te prepara um dia antes do problema, ele te prepara na hora do problema. Não adianta você esperar que, eu vou me preparar para quando isso acontecer. No momento correto, Deus vai te capacitar. A Michele de hoje consegue entender o que a Michele de ontem enfrentou e passar por isso. Mas a Michele de ontem não passa pelos problemas da de hoje. Ela não saberia lidar com isso. Porque cada dia Deus vai entregando para a gente o que precisa. E é interessante que fala que vai esconder ele no interior do tabernáculo, na sua habitação. Quando a gente pensa que Davi é um homem de guerra, tá sempre lá, né, indo à frente na batalha. Quando não foi, deu problema. Então, geralmente ele ia. Isso aí. E quando a gente vê os campos de batalhas, os reis ficam ali no centro, protegido, onde é o local mais isolado. Você até em tendas, né, no caso, na época. Né? Você consegue até atacar pelos lados, mas você não chega até o centro. E a ideia aqui também é de que Deus, no momento da dificuldade, ele vai te pôr no mais íntimo, ele vai te pôr no local mais seguro. Calma aí, repete essa informação, é tão importante, interessante, a gente está visualizando isso. Como é que é? O rei ficava no centro, os guerreiros pensa num ali acampamento volta. De batalha, o rei está ali no centro, sendo protegido pelos melhores soldados. Sim. A ideia que Deus está falando aqui para a gente é que no momento da adversidade, e Davi está clamando, Sim. Ele entende que Deus vai tirar ele do meio da batalha e vai colocar ele no local mais protegido, no local mais isolado, onde ele vai se sentir seguro nos braços do Pai. Isso a gente tem que ter também no nosso coração. E se a gente parar para lembrar situações que a gente já viveu com Deus, é bem isso que acontece. No momento que você está mais frágil, no momento que você sente que é mais difícil, quando você cai em si, você vê que é o momento que Deus mais te recolheu, mais te deixou perto, mais você sentiu a presença dele. Sentimos mais ainda a presença dele, como você falou, né? Com certeza. E aqui, né, o Salomão depois vai dizer, né, que tem tempo para tudo, e aqui parece que Davi está falando um pouco disso. Ele está falando da confiança, de superar os medos, mas tem tempo que a adversidade vai vir e você vai sentir também. Ele está falando porque ele passou por isso e a gente conhece a história dele. Ele continua aqui no versículo 7, que eu gosto muito também, que é: o Senhor ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ou seja, ele está falando aqui que ele estava numa confiança muito grande, talvez no pico mais alto ali, uma conexão de Wi-Fi com Deus no máximo, e agora ele está falando que ele precisa da resposta do Senhor, ele precisa que o Senhor se compadeça dele. O que seria o compadecer aqui? Compadecer de mim? Como a gente pode dizer, de Deus realmente sentir a dor junto comigo, estar comigo naquele momento, ele não ser um Deus distante, ele se compadece do meu sofrimento, porque aquilo também afeta ele de alguma maneira. Ele não quer me ver mal, ele não quer me ver triste. Se ele é um Deus relacional, e a gente sabe que o nosso Deus ele sabe que Deus vai se compadecer dele. Então ele está clamando por isso, que Deus, não me deixe sozinho no sofrimento, não me deixe me sentir aqui sem amparo nenhum. Então é importante a gente ver que para a gente triunfar sobre o medo também, do fracasso, a gente precisa orar. E a oração, ela é a principal arma do cristão.
Aqui entraria um pedido, não claramente, mas a presença do Espírito de Deus, aquele que se coloca como Consolador, Paráclito, né, ao lado, ao nosso lado, seria teologicamente algo... Com certeza, quando a gente está orando, ainda mais trazendo para os nossos dias de hoje, é o Espírito Santo que intercede por nós, né, que traduz as nossas orações por gemidos inexprimíveis, ele que tem que nos consolar. Mas acho que aqui o Davi está apontando, é muito importante, que ele vai buscar a presença do Senhor, mas o Deus verdadeiro. Então ele deposita a confiança no Deus que ele entende que é o real. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala de oração, a gente precisa orar ao Deus verdadeiro. A gente precisa entender quem é o nosso Deus. Nos dias de hoje a gente vê as pessoas buscando muitas coisas, e às vezes a gente também busca muitas coisas, mas esquece quem é o nosso Deus. A gente não deposita a confiança nele. Talvez a gente esteja orando para qualquer coisa, menos para Deus. Sim. A gente deposita a nossa confiança em diversas situações. Eu estava... Ontem eu fui substituir o JP, dando uma aula no seminário, e a gente estava conversando um pouco sobre Colossenses, e Paulo vai alertar isso, de que a gente deposita a nossa confiança nas coisas do mundo. E quando a gente já passou por uma situação, a gente tende a acreditar que agora a gente está pronto. Eu já tive um filho, então eu sei como ser mãe, sei como ser pai, porque eu já criei um. Não, você não sabe. Se você não entender que você carece de Deus para tudo, que a gente não sabe nem levantar e enxugar o rosto e escovar os dentes, Verdade. A gente não consegue avançar. E Davi está aqui pedindo para Deus uma oração fervorosa de alguém que realmente confia, que é o Deus verdadeiro. Interessante que você fala aí sobre o Deus verdadeiro, lá no versículo 1, aparece no hebraico até o nome, o tetragrama, né, que é o equivalente a Jeová e Yahvé para a gente, que é a revelação de Deus pessoal aqui para nós, né, Lehan? Com certeza, isso é o importante. Deus que se revela para nós de forma pessoal. Né? Ele está sempre falando aqui do Yahvé, que é esse Deus relacional com o povo dele. Outra coisa importante para a gente pegar no texto é que ele não declara nada para Deus, ele não decreta nada para Deus. Pelo contrário, ele está reconhecendo o quanto ele é pequeno. Às vezes a gente pratica algumas orações estranhas, né, com o nosso Deus. A gente quer impor a nossa vontade para ele, o que não faz sentido nenhum. A gente só consegue orar verdadeiramente reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. E Davi aqui nesse versículo ele está falando isso, que Senhor, me ouve, Senhor, me responde. Senhor é quem manda, é em ti que eu confio. Eu sozinho não consigo nada. Então sempre a gente tem que chegar a Deus com esse espírito de humildade. Não acho que a gente precisa mecanizar a oração, isso é ruim, né? Ter uma oração muito mecânica. Não existe fórmula, né? Eu acho que é a sua intimidade com Deus. Mas sempre lembrar no seu coração que por mais que ele seja o seu melhor amigo, por mais que ele se compadeça com você e te carregue no colo, ele ainda é Deus. Você tem que lembrar que ele é muito maior do que você. Senão a sua oração nem faz sentido, porque você está orando para alguém que você não reconhece que é maior que você, não tem como resolver o seu problema. Então é interessante que Davi está sempre olhando para Deus como alguém muito acima dele. Outro ponto, no versículo 8, ele vai dizer que quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei o Senhor e a tua presença. Ele continua aqui na sua oração, e Davi é sempre muito ativo no que ele está fazendo, né? Parece que é nunca uma oração totalmente passiva de Deus, eu preciso de ti, e agora apareça aí, se manifeste. Sempre tem uma conversa ali consigo mesmo, né? Sim, ele está sempre refletindo e buscando uma forma. Ele fala, o Senhor colocou no meu coração que eu devo buscá-lo, então eu vou buscá-lo. A gente pede para Deus fazer alguma coisa e fica parado, né, esperando que um milagre aconteça. E pode acontecer, mas Deus te dá aqui no nosso manual que você precisa caminhar. Então ele vai buscar Deus porque ele anseia pela presença dele. Uma coisa que eu sempre admiro muito no pastor João Paulo, quando ele fala, é porque eu vejo uma paixão verdadeira pela volta do Cristo. E isso é muito importante. Eu acho que o maior desejo do coração dele é esse. Sim. E isso é muito forte porque a gente tem que ter isso. A igreja precisa disso. Isso, e Davi está aqui, eu quero a sua presença. Sim. O que eu mais me importo é com a sua presença. Mas a gente tem se preocupado mais com Deus com as bênçãos de Deus do que com Deus das bênçãos. Então eu estou mais preocupado se ele vai me abençoar esse mês, se minha conta vai fechar, se eu vou ter promoção no trabalho, se as coisas vão dar certo, do que realmente passar um tempo com Deus. Mas aí Presença, né?
É aí que entra, né, Michele, um exercício que o próprio Davi fez, porque ele via essa crise do banco, estou brincando aqui, não, ele não tinha problema de banco, o problema da conta de luz, do imposto, enfim, os diversos problemas, mas aí ele se voltava para si e falava, peraí, calma aí, mas eu me lembro, quando vir aquela necessidade de buscar a Deus, vou buscar a Deus, né? E algo que eu estou encantada hoje, porque pela manhã tivemos o culto, inclusive dos funcionários aqui da rádio, que é toda quinta, e na palavra o pastor André Parisi, filho da Nilceia Parisi, falava da importância da gente entender a grandeza e a majestade desse Deus. E ele trouxe, eu esqueci a palavra agora, mas que traduzia quanto esse Deus é grandioso, é poderoso, é majestoso, que é ao ponto da sua mão... um punhadinho, quando a gente pega de água para lavar o rosto, seria o que ele, para medir as águas, né, do nosso planeta. Então, quando a gente se esquece da grandeza e do poder desse Deus maravilhoso, a gente fica desesperado, bate medo, né? A gente fica ansioso. Mas quando a gente traz a memória, como o Davi coloca aí, o poder, a grandeza desse Deus que é grandioso, é maravilhoso. E a gente é tão pequenininho, mas é esse Deus que ouve a oração de seres, né, tão frágeis como a gente. Exato. Então, trazer à memória aquilo que me traz esperança, é isso que Davi fez, né? Com certeza. A gente tem que tratar ele como um Deus próximo, né? Muitas vezes a gente trata como um despachante espiritual, né? Eu passo coisas para ele, desejos, o que eu quero, e aí... vai passando para ele como um gênio da lâmpada. Tem uma ilustração muito simples que o pastor Hernandes Dias Lopes usou uma vez, não sei se é dele, mas ele usou numa pregação, que está um pai com um filho e ele sempre brinca, né, que criança é mestre em fazer pergunta difícil, né? Verdade. Mas nesse dia ele só olhou para o pai e falou, pai, o que é aquilo? Ele apontou, era um avião. Ele falou, um avião. Ele falou, nossa, ele é muito pequeno. E aí ele falou, não é, vou te mostrar. Eles foram até o aeroporto, ele viu de perto o avião gigantesco. Né? E aí ele estava contando que a gente pode fazer uma certa analogia da gente com Deus. Quando a gente está longe de Deus, ele parece muito pequeno. Por mais que eu fale que ele é grande, ele parece pequeno porque ele está distante. Quando nós estamos longe dele. Sim, mas quando a gente vai se aproximando, você vai vendo, ele é imensurável. Então é isso que Davi está mostrando para a gente, que ele confia nesse Deus, ele é próximo desse Deus. Então ele sabe que ainda que ele seja cercado por inimigos, esse Deus vai fazer alguma coisa. Para ele ver a dimensão, a grandiosidade desse Deus, ele tem que buscar a Deus. E é isso que ele faz. Sim, e a gente junta aqui no versículo 8, que ele quer a presença de Deus, e no 9 ele diz, não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aí são duas coisas importantíssimas. A gente tem que ansiar pela presença de Deus, e o nosso maior medo tem que ser ele virar o rosto para a gente. Quando a gente vê no Evangelho de Lucas Jesus ali suando sangue na cruz, é porque ele está vendo que ele vai ter que se afastar de Deus. Então, o maior medo, a maior dificuldade que ele tinha é, por algum momento, eu vou estar longe de Deus. E isso é muito ruim. Ele vai ter alguma coisa ali na Trindade que a gente não consegue explicar, mas que ele não estaria ali plenamente com Deus Pai. E aquilo faz ele ficar em parafuso, faz ele ficar muito mal. Só que a gente já se acostumou tanto com Deus estar longe da gente que às vezes é só uma semana ruim. Aí quando você tem uma semana boa, uma semana com Deus de verdade, uma experiência com Ele, aí você fala, nossa, é tão bom caminhar com Deus. Para mim é sempre complicado a gente como cristão viver de coisa do passado só, porque eu lembro que em 1900 e bolinha eu fui no evangelismo e eu senti a presença de Deus. Poxa, de lá até aqui você não tem mais nenhuma história com Ele? Realmente a gente só tem histórias pontuais para contar com Deus, ou ele é o nosso melhor amigo? Ele está diariamente? Mesmo hoje, né? Mesmo hoje. Igual a gente já falou, hoje eu acordei, vi o culto e falei, Deus falou comigo. Tem que ser isso, tem que ser diário. A gente brincando, a gente está numa missão. Poxa, se a gente não conseguir viver isso diariamente estando numa missão, tem algo muito errado. A gente precisa estar vivendo com esse Deus todo momento. E Davi está aqui com isso, né?
Muito bem, tá tão gostoso aqui esse bate-papo aqui, essa conversa entre nós aqui. Só tá faltando um bolinho de chocolate aqui agora, mas a gente já comeu teve, aqui né? fora. Ô, Michele, ó, um intervalo rapidinho, na volta você lê os recadinhos, beleza? Combinado, gente. Então, tô aguardando a sua mensagem. Intervalo curto para fazer a chamada dos nossos alunos da aula de hoje, né, Ricardo? Quem tá presente aí, levanta a mão. Vamos marcar a presença Olha lá, aqui nossa, da turma. quanta gente. Muito bem, a gente volta já já. Agradecendo também aos trabalhos técnicos do nosso diretor de imagens e cortes aqui. É ele que tá acertando tudo. De vez em quando o Ricardo sai do ângulo. Juan Teixeira. Um abraço para ele. Michele e os ouvintes participando. Quem tá aqui presente hoje, né, Michele? Vamos para a chamada, então, Vai lá, Ricardo faz a chamada, Santos. Michele. E já dando um retorno aqui para a querida Mariana Velasco, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, ela colocou: boa tarde. Uai, Michele, prof novo? Prof novo. E já colocou aqui, ó, presente. E novo, Na realidade, literalmente novo, né? Sou só substituto. ele é um professor substituto, Mariana, porque o nosso querido JP fez uma cirurgia, mas Implantou na semana cabelo. que vem ele tá de volta, Terça-feira o né? homem Terça-feira tá de já tá de Implantou volta. bastante cabelo. Inclusive, ele tá na sintonia com a gente, tá ligadinho. Foi o primeiro a mandar mensagem. O programa Sério? começou, ele já colocou aqui que tava ligadinho, acompanhando, desejando um bom programa, e comentou também que ontem você deu aula lá no seminário no lugar dele. Olha só, seu Carlos Pilerran. Coitada tá da que turma, tá, né? hein? Não foi dia de prova, não, né? Não foi dia de prova. Maravilha. Quero mandar um abraço pro querido Sidney Morilhas, lá de Dracena. Dracena, interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Então, um abração para nossa turma do interior de São Paulo, da região metropolitana, os nossos ouvintes que acompanham aí pelo aplicativo. Tem também as rádios parceiras que retransmitem a nossa programação. A Vânia, de Campo Alegre. Vânia, seja muito bem-vinda. Vânia, que é de Alagoas, Campo Alegre, Alagoas. Eita, Quem já lugar foi para bom. Alagoas aqui? Eu ainda não fui, não. Já passei não. por cima, né? O Agora, avião já passou por Se a cima. Vânia quiser chamar a gente pra ir pra Opa! Alagoas, Tomar um café, conhecer, Tomar um café. né? Pelerran Alagoas, paga a dizem que viagem, Alagoas Michele paga a viagem. belíssima. eita. E um abração também para o nosso querido ouvinte Francisco Anildo, de Serrita, Pernambuco. Audiência, olha, lá no topo, no Nordeste, os nossos ouvintes queridos. E lá na região Norte também. Eu acho que na terça-feira a gente recebeu mensagem de uma ouvinte de Manaus, lembra? Que legal. Então, um abraço para os ouvintes da região Norte, Centro-Oeste, enfim. Um beijo para todos vocês que nos acompanham no Brasil todo e também as participações internacionais. Agora, vocês que estão aí nos Estados Unidos, hoje é uma data importante lá. É mesmo? Pois é, hoje é dia de ação de graças. É hoje? Thanksgiving. Eu esqueci. Pois Lá na é. igreja foi domingo, então. Peraí, então vamos repetir. Quem está ouvindo a gravação, neste dia 23 de novembro... Novembro. Calma aí. 23 de novembro, dia de ação de graças. É sempre a quarta quinta-feira do mês. Eles celebram Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. Então, os nossos ouvintes que estão aí nos Estados Unidos, eu tenho 2 primos que moram nos Estados Unidos. Então, é o principal feriado para eles, né? Eles comemoram mais ainda do que Natal, Ano Novo. É uma Tem data... até o peru lá, né? Nesse dia, né? É, que eles fazem o almoço ou o jantar, família reunida, chamam amigos para agradecer tudo que foi feito durante o ano. Já que você fez uma deixa aí, o dia de doar, dia 28 de novembro, Tá aqui na chegando. RTM, às 11 horas da manhã, né, Pelerran? Tá Um dia chegando importante aí, hein? também, né? Dos projetos aí da RTM, né? a gente Com tem os jovens também, com os adultos. Quiser Tem as abençoar. novidades, né? E a gente tem tanto para agradecer, Sim. sem dúvida, principalmente aos nossos ouvintes, que graças, né, a cada ouvinte que está ligadinho com a gente prepara, tem uma programação super especial e aqueles que contribuem, então tudo isso é muito importante. Então, ó, terça-feira, 28 de novembro, a partir das 11 horas, teremos uma live especial do Dia de Doar. E olha só quem apareceu. Opa. Falei da turma de Manaus? Ah. lá. A Laurilene, lá de Helene. Manaus. Opa! E ele diz que esse jovem já tem as características do pastor João Paulo. Aê! E bom Física, né? discípulo, Física. ela colocou. Eu acho que tem a ver com estudo. Estudo, É, com estudo, é. que ela Obrigado. falou características do pastor João Paulo e bom discípulo. Gostei. Laurilene, muito
muito obrigada pela sua mensagem. E a boa foi chamá-lo de o jovem, né? Esse jovem, maravilhoso. Temos um jovem entre nós hoje. Temos um Timóteo aqui. Além da Michele, que é jovem. Vocês já estão... Você está me chamando de velho. Tá bom. Mas que legal. Muito bem, 974-181-456. E lembrando que em breve, quando terminar a série de Salmos, vai ter uma série também sobre os heróis da Bíblia, né? Uma isso coisa é novidade assim, né? para 2024. né? Isso. A gente vai ter um hiato. Inclusive, vamos aproveitar para fazer uma chamada aqui para os ouvintes? Manda ver. Dezembro, finalzinho, perto de Natal, Ano Novo e janeiro, a gente vai colocar algumas reprises do programa Nos Caminhos da Fé. A gente quer saber qual foi o episódio que você mais gostou para a gente colocar nessa lista, para atender aí a solicitação, digamos, né, do nosso ouvinte. Então, diga qual episódio, qual tema que você mais gostou, que você gostaria de ouvir novamente, que a gente coloca lá na nossa listinha de reprises. Escreva aí no WhatsApp, manda aí Caminhos da Fé, minha sugestão, eu quero ouvir novamente sobre... Né? Boa, tivemos algumas séries legais. Isso. Então, a gente conta aí com a sua participação, manda aí a sua sugestão de tema, tá bom? Pastor Charles Pellerin. Mas esse salmo é lindo demais. E como você colocou no comecinho aí a importância, porque Davi, ele se depara com o medo. E quantas vezes, como isso é tão pertinente a nós nos nossos dias, nesse século 21, o medo que nos assombra, que vem, tema de música, de hino, né, de poesia. E Davi sentiu isso tão fortemente, né? Ele sentiu isso tão forte e ele dá um exemplo aqui no versículo 10 que eu acho bem interessante, bem conhecido esse versículo. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Agora foi forte demais, hein? Lembra que assim, ele está dando um exemplo, né? Ele não está dizendo que os pais dele o abandonaram aqui, né? Que muitas vezes as pessoas já falam, nossa, a família de Davi realmente todo mundo era ruim. Os irmãos... já era complicado. Já chutou os irmãos, os pais, calma. Ele só está dando um exemplo. Mas isso é muito forte, porque quando a gente pensa em família, somente a Michele como mãe, que acho que tem um relacionamento especial com o filho, você nunca pensa que vai chegar um momento que você vai abandonar o seu filho, por pior que seja a situação. Mas há extremos que isso pode acontecer. Sim. E Davi está trazendo que ainda que chegue a esse extremo, que seus pais desistam de você, não sei a situação que você enfrentou na sua vida e pode ter passado por isso, ele está falando que Deus ainda vai te acolher. Que Deus vai estar com você, que supera o amor de um pai, que supera o amor de uma mãe. Então a gente vê que ele realmente tem uma oração de quem crê nesse Deus, que vai estar com ele a todo momento. Um outro ponto importante, ele vai continuar daqui para frente, é que para a gente realmente vencer o nosso medo, a gente tem que acreditar que a nossa esperança é viva, né? Que a nossa esperança já ressuscitou e que ela não morre nunca mais. Quando a gente pega o versículo 11 aqui, é interessante. Ele fala, o Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Ou seja, ele está falando aqui que ele precisa de um mapa e de um guia. Ele está falando, eu preciso de um caminho e de alguém que me leve por esse caminho. E é interessante que a gente tem um caminho, a Bíblia está aqui mostrando para a gente o caminho, que é o próprio Cristo, através das Escrituras, e ele é o nosso guia. Então, reforça de novo, Davi tem total dependência de Deus. A gente olha para a vida dele e às vezes pensa, Davi, vacilou aqui, não foi um bom pai, não foi um bom marido, mas foi o homem segundo o coração de Deus, que é o mais importante de tudo. Então, quando ele se via numa situação, ele não sabia o que fazer, ele sabia que o mapa viria do Senhor, ele que vai dar qual é o caminho correto e ele que vai me guiar. Né? Ele mesmo, na palavra já diz, né? Vocês falaram terça-feira, se não me engano, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, toda essa importância. Então é importante lembrar que o caminho é ele quem dá. Sempre que a gente tenta trilhar caminhos sozinhos, a gente não enxerga, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente quebra a nossa cara, a gente fica perdido, mas se a gente confiar no nosso Deus, se a gente entender que ele é o nosso caminho e ele que vai levar à frente, a gente tem uma segurança nele. O Carlos e Michele dirige muito bem, né? Eu acho que eu sou o que menos dirige aqui, ou dirige menos bem que todos aqui. Mas quando você está indo para um lugar e pega um caminho errado, vai para pedregulhos, um monte de curva, aí quando você chega cansado, sofreu bastante, mas chegou. Mas quando você vai por um caminho plano, uma Bandeirantes da vida, sinalizada, tudo asfaltado bem retinho, chega lá, chegou, mas menos cansado. Dá a impressão que ele está dizendo isso também aqui pra gente, né? Que você vai chegar com a proteção
e até com força renovada, porque no caminho plano você não vai sofrer tanto assim, né? Com certeza, se Deus te conduz por um caminho, você pode ter certeza que ele é o melhor. Ainda que tenha dificuldades e o mal venha, é o caminho que Deus escolheu. E muitas vezes é a gente que escolhe o caminho errado, né? Sempre é a gente que escolhe o caminho errado. Esse que é o complicado, porque a gente quer tomar as nossas próprias decisões. No versículo 12 aqui, é engraçado que ele fala: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Davi, ele sempre também traz que ele é um homem vulnerável. Ele é um homem que precisa da ajuda do Senhor. Ele não consegue fazer as coisas sozinho. E se pra gente tá difícil, imagina para alguém que tinha um exército inteiro contra ele, né? A gente tem várias histórias. Tem o profeta Eliseu, que foi cercado uma vez por um exército e pediu para Deus abrir os olhos espirituais do exército, pediu para cegar o exército de novo, levou até a capital. Quando todo mundo pensou que ia morrer, ele trouxe a paz, sentou à mesa com todo mundo e trouxe a aliança entre os povos, porque a gente vai ficar cercado pelo inimigo. Se a gente está vivendo o evangelho, é natural que a gente sofra perseguições, é natural que a gente tenha dificuldades familiares, muitas vezes a nossa casa não vai entender o nosso compromisso com Deus, e isso vai ser difícil. Mas se você crê que Deus realmente é esse Deus soberano, você sabe que ele está acampado em volta de você. Esse período, quando Davi, ele aqui no versículo 12, fala: não entregues à vontade dos meus adversários, as falsas testemunhas, seria aquele período quando ele estava sofrendo a perseguição do próprio filho Absalão, e aí apareceram aqueles que já aproveitaram o mau momento de Davi e começaram: você está sendo amaldiçoado, é punição de Deus. Seria nesse contexto, Carlos? Vamos lembrar que ele sofreu algumas perseguições. Essa acho que talvez a que mais o machucou, porque a perseguição do próprio filho. Teve vários ali que até amaldiçoavam ele, né? Sim, a gente lembra lá atrás que a gente até comentou do próprio Saul, porque Saul começou a perseguir Davi por inveja. A gente até brinca, música dá problema, né, às vezes. Então, por um cântico que falava que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, Saul sentiu inveja e queria acabar com Davi. Exato. Então, ele sofreu perseguições muitas vezes. Mas uma coisa interessante, que mesmo quando a gente lê os Salmos, que ele pede para Deus trazer a vingança, parece que ele não fazia isso sozinho. Ele sempre entregava na mão de Deus. Várias vezes o texto mostra que ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, de acabar com aquilo. Mas ele não fazia, Sim. Porque ele fala: Deus que vai prover. E aqui a mesma coisa, ele está cercado pelos inimigos, mas ele sabe que é Deus que vai resolver a situação. Ou seja, então eu não devo agir pela vingança por mim mesmo. Jamais. Mas eu devo superar mesmo essa dor, porque bate aquela sensação. Se eu falar que não tem, né, Michele? Pois é, não, eu imagino, acho que todos nós às vezes sentimos, né, aquela vontade, né, da tal justiça, de agir, né? Como os irmãos do trovão, Senhor, derrama, né? Fogo derrama do céu aí. Mas aí quando a gente se lembra que ele é o nosso advogado, melhor, né? Tirar isso daí, essa corrente que a gente fica carregando no pé, deixa que Deus trata. O interessante que, me permita, Carlos, é que nessa situação que Davi foi tão perseguido, lá na frente, quando ele retoma o poder ali, infelizmente, Absalão morre, né? E aqueles que estavam xingando ele, amaldiçoando ele no meio do caminho, vão lá e alguns pedem perdão para ele perdoa, né? Sim, sim. Ele soube entender o momento de Deus ali, né? Davi, ele tinha um coração realmente segundo o coração do nosso Deus. Então, era alguém que perdoava, era alguém que reconhecia quando errava bastante, mas sempre que apresentava para ele o erro, ele falava: eu errei, eu não devia ter feito isso, e ele se arrependia. E lembrando sempre que ele está falando aqui, a presença de Deus é o centro da coisa para vencer o medo. Quando a gente lembra de Moisés, o povo construiu bezerro de ouro, muitas vezes fez besteira. Chegou uma hora que Deus ia acabar com o povo, mas Moisés intercedeu. Outra hora que Deus falou: mas tudo bem, então, vou deixar um anjo com vocês, mas eu vou me afastar. E Moisés fala: não, nada faz sentido se o Senhor não estiver com a gente. Então isso é muito importante, lembrar que a presença dele é o que traz a nossa paz, que é o que o Davi vai falar aqui no versículo 13. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A gente já perdeu a esperança de ver a bondade de Deus aqui no dia a dia. Eu entendo que o mundo jaz o maligno, a gente caminha por um fim, mas a gente tem que acreditar que a bondade de Deus reina sobre as nossas vidas, que a gente vai ter o refrigério para a alma. A gente até canta muito o hino hoje em dia nas igrejas, né? Bondade de Deus. Canta, né? Esse pegou forte. Pegou forte, né? É verdade. Você está falando algo que é realmente muito pertinente. A bondade de Deus, ela deve ser
colocada, assentada aqui na nossa memória, porque o mundo perdeu essa experiência, né? E o próprio pastor JP tinha comentado, né? Quando a gente deixa de identificar as digitais do Senhor em tudo que acontece na nossa vida, a gente acaba, né, se desesperando, se afastando, porque a bondade dele está presente a todo tempo. A gente se esquece disso, né? O ser humano esquece. A todo tempo. E é maravilhoso quando a gente identifica o agir dele em pequenas coisas, porque quando a gente comentou sobre aquele salmo, não foi o 103 que ele estava comentando, que às vezes a gente quer sempre o extraordinário, quando é no cotidiano, nas coisas ordinárias, que ele está ali presente o tempo todo. Então, ele está com a gente sempre, nos momentos extraordinários, quanto nos momentos também difíceis, que marcam. Mas é o tempo todo, a sua presença é o mais importante, a gente identificar isso também, né? Com certeza, as marcas de Deus têm que estar na nossa vida e a gente tem que conseguir reconhecer que ele está agindo. E se a gente perde essa esperança de que a bondade dele continua sobre a nossa vida, a gente também tem muita dificuldade de ter alguma alegria, de entender que a gente tem um propósito, que a coisa precisa ser feita, tem uma missão a ser cumprida. Se eu não enxergo a mão de Deus e a bondade dele, nada faz sentido. Quando a gente lê Provérbios, Eclesiastes, que são muitos conselhos, às vezes até meio tristes, né? Você vê, nossa, tá meio depressivo. Mas a conclusão de Salomão é o quê? Nada faz sentido se não for com Deus. Você pode fazer tudo, mas se você não enxergar o que ele está fazendo, e se você parar para refletir sua vida, se você fez uma faculdade, ou tem muito tempo de trabalho, construiu uma família, se Deus não for o centro, isso tudo vai se perder no meio do caminho. Não faz sentido. E Davi está aqui falando que ele crê que vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que ele ainda crê que esse Deus está com ele. E que mesmo ele estando cercado pelos inimigos, que mesmo que ele não consiga enxergar uma solução humana, ele sabe que Deus está com ele. Interessante que ele coloca aqui nesse finalzinho, né? Essa palavra aqui aparece 2 vezes, não sei se no original está 2 vezes, mas no português está, que é espera, né? Com certeza. E o versículo 14 que diz, né? Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Isso da espera é muito importante. Lembrar que a palavra que mais aparece, né, na Bíblia é o tal do não temas, e ele está aqui o tempo todo, esse salmo, falando para a gente vencer o medo. E realmente é difícil. Se a gente pegar exemplos, Josué perde o seu mentor e a missão é invade aí a terra prometida, derrota gigantes, que Deus está com você. Então a gente realmente olha para os problemas e eles são muito grandes. A gente olha para situações que não têm solução. E a gente guarda a oração como um último recurso, quando na verdade ela é o nosso principal recurso a vida inteira, né? Uma frase que o JP fala bastante, que é: a gente não busca a vontade do Senhor, a gente vive. Se a gente vivesse a vontade de Deus, quando a tribulação chegar, você sabe o que deve ser feito. Calma aí, repete. Essa aqui é boa, né? Como que é? Repete. Que a gente não deve buscar a vontade do Senhor, mas sim viver a vontade do Senhor. Essa realmente é a ideia do cristão, porque quando a gente está buscando muita coisa, denota que a gente não conhece o nosso Deus. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente sabe que está errado. A gente se faz de besta para passar ali. Mas você sabe que não é o caminho certo. O Espírito Santo te fala, cara, esse não é o melhor caminho. Então a gente conhece a vontade do nosso Deus, a gente conhece a vontade do nosso Senhor. E quem faz isso tem um coração tranquilo e espera. E uma coisa importante que Davi fala é para a gente ter ânimo e fortalecer o nosso coração. Então quem realmente quer vencer o medo e quer ter uma vida plena com Deus, tem que fortalecer o seu coração diariamente com Ele. Então, na prática, para fechando aqui esse momento tão especial, para fortalecer o coração, o que eu preciso fazer? Jejuar todos os dias, ler o Salmo 91, deixar na minha mesa aberta. Para espantar o mal-olhado, né? O que eu tenho que fazer para fortalecer o meu coração? O que o ouvinte precisa fazer? É sempre mais simples do que parece, né? A gente vive hoje uma religião muito carregada, né? A gente coloca muitos empecilhos para buscar a Deus. Mas o básico é você ter uma vida de comunhão com o próximo e com Deus. Então, oração, leitura da palavra e vida em comunidade. Há uns tempos atrás, ano passado, um amigo meu do ensino médio, que na época do ensino médio ele brincava comigo por eu ser crente e tal, nunca foi nada demais também, mas me zoava um pouco ali e a gente levava na brincadeira. Teve um churrasco que encontrou os amigos e o pessoal lá, bebendo, tudo mais, todo mundo levando sua vida, conversando com ele. Chegou um momento que ele estava já levemente alterado, né? E ele veio conversar comigo, e aí ele começou a falar sobre Bíblia, ele queria tirar algumas dúvidas, e ele falou,
se eu morrer eu vou para o céu? Aí eu falei, por que você está com essa dúvida? Ele falou, não, porque eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu entendi que Jesus é real, acredito no Cristo, mas eu tenho medo porque eu não entendo muito bem o que eu preciso fazer. Eu falei para ele, o que você está fazendo já é o caminho. Só precisa, procura uma comunidade de fé. É importante você caminhar junto, não caminhe sozinho. Mas o mais importante é acreditar em Jesus. Você acredita nesse Cristo? Acredito que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim. E ali eu vi como que Deus se revela para as pessoas. Um rapaz que não estava 100% das suas faculdades mentais no momento, mas ele, talvez por um impacto que eu causei na vida dele, outras pessoas que passaram, no íntimo dele ele estava lendo a Bíblia e ele acreditava naquele Jesus como o Salvador dele. Então, se a gente fortalece o nosso coração, é com leitura e confiando em Deus. Então, a gente vai ter um coração mais forte para enfrentar as tribulações. Para enfrentar o medo, né, Michele? Sem dúvida. Que palavra tremenda. Obrigada, Carlos, por compartilhar com a gente essa mensagem que Deus trouxe para o seu coração e a gente pôde dedicar esse tempo para estudar, com carinho aqui, né, muito bom. esse Salmo 27. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes também. Um abração para o Sidney Morilhas também. Ele disse que o guia dele, protetor, é sempre o Senhor, né? E sempre será da minha vida o vigor. Que bom, Sidney, obrigada por ter compartilhado essa mensagem. A Silsa lá de Porto Velho, Laurilene de Manaus, Amazonas, Mariana Velasco de Cuiabá, Mato Grosso, a Vânia de Campo Alegre, lá em Alagoas, o Francisco Anildo de Serrita, Pernambuco, Reinaldo lá do Maranhão e tantos outros que participaram nesta quinta-feira. Muito obrigada pela participação de todos, em especial para o nosso querido pastor João Paulo Gouveia. Ele colocou... Mais cabeludo hoje. Muito bom. Amo vocês, nós te amamos também, pastor. Espero que essa recuperação seja plena e você volte 100%. Terça-feira estaremos de volta. Lembrando que Nos Caminhos da Fé, sempre de terça e quinta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde. Mas esse conteúdo também fica disponível no nosso site rtmbrasil.org.br e também nas plataformas digitais. E conteúdo bom é conteúdo compartilhado. E depois de um estudo desse, por favor, né? Vai lá, compartilha para sua lista de transmissão, para os grupos aí da igreja, da família, com todo mundo. Salmo 27. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Pelihan. Toca aqui. Deixa eu ver. Aparecer. Toca lá na Michelle, lá assim, aí para os três. O seu João Paulo está aqui no meio também. Obrigado, então. Obrigado ao Luan também pelo apoio técnico, também a toda a equipe RTM. E você, acompanhe sempre terças e quintas ao vivo e a qualquer hora, em qualquer lugar, na sua plataforma digital. Nos Caminhos da Fé. Um abraço. Tchau, tchau. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.